Evangelho, sábado da sexta semana do tempo comum, hoje festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu-lhe: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da Cátedra do Apóstolo São Pedro, que remonta para nós a autoridade e a comunhão da igreja no ensinamento dos apóstolos. O Evangelho de hoje nos traz a declaração inspirada pelo Espírito Santo, presente nos lábios de São Pedro, por meio desta escolha divina, foi dado ao apóstolo a graça de reconhecer Cristo presente no mundo, com todo o seu esplendor e beleza. Mas, Padre Fábio, aqui Nosso Senhor ainda não tinha ressuscitado? Pois bem, a celebração de hoje não nos dá apenas a afirmação a respeito desse conhecimento que se passou no tempo em que os apóstolos estiveram juntos com o Senhor. Como vimos hoje no Evangelho, a graça de Deus agindo sobre a vida do apóstolo o conduz a uma revelação, ao conhecimento de uma revelação e a uma proclamação que Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Mas a ação do Espírito Santo e a obra confiada ao apóstolo não se encerraram quando Jesus lhes disse o que vem na consequência do texto. Mas as promessas do Senhor e a declaração do Senhor, ela se refere à inteira vida do apóstolo. Em outras palavras, o Senhor o abençoa hoje para que, reconhecendo, proclame que Jesus Cristo é o Senhor e está no meio de nós. Mas as graças associadas a esta profissão de fé perseveram em nossos corações. De maneira que, ao longo da história, Pedro, por diversas vezes, confirmou a fé de seus irmãos. Assim como também nós somos chamados, depois do nosso batismo, a agir segundo a vontade do Senhor e, dentre outras coisas, agirmos por vontade do Senhor a confirmar a fé de nossos irmãos e irmãs. Não apenas o conhecimento da verdade e a aquisição da fé, mas também sermos instrumentos do Senhor para confirmar a fé de nossos irmãos. São Jerônimo vai manifestar que em alguns momentos de sua vida voltou objetivamente à narração dos apóstolos para compreender melhor o ensinamento do Senhor. Ou seja, o berço seguro, tranquilo, sereno, onde a verdade é defendida e afirmada, lugar onde o Senhor manifestou a sua bondade. Também sobre a vida do apóstolo, o Senhor manifesta a sua bondade e a sua misericórdia em favor de toda a comunhão da igreja, a fim de que homens e mulheres de todo o mundo conheçam o nome do Senhor e vivam a vida cristã ao máximo do ensinamento apostólico, que não prevê apenas a informação sobre quem é nosso Senhor, mas todos os tesouros espirituais que vão ajudar cada um dos filhos amados de Deus a apresentarem
diante do trono do Senhor, suas necessidades e ao mesmo tempo o seu testemunho. Peçamos ao Senhor a graça, pela intercessão do Santo Apóstolo, para sermos homens e mulheres vigorosos na fé, prontos a dar ao mundo o testemunho do amor a nosso Senhor e do grande amor de nosso Senhor por nós. Que, olhando as nossas fraquezas e misérias, os homens se encorajem a se aproximar do Senhor para pedir-lhe as graças que são necessárias em suas vidas. Deus tudo dispôs por amor a nós e tudo se dispõe por amor para que não nos percamos. Iluminai, Senhor, a nossa liberdade, a nossa vontade, dai-nos a graça de termos conosco os sinais que nos acompanham. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ao longo da vida o Senhor permitiu que acontecesse para confirmar a fé dos apóstolos em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas vezes em que anunciamos esta fé em primeira pessoa, porque também foi a nossa vida o palco e o lugar onde o Senhor realizou prodígios e maravilhas. Dai-nos a graça de perseverarmos firmes na fé e que a ação da vossa misericórdia em nós seja bálsamo e testemunho de vida para nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.